Muito bem, gente. Hoje nós vamos brincar mais uma vez com o GeoGebra e eu posso garantir para vocês que dessa aula vocês encontrarão questões na E. E particularmente todas as aulas que nós usamos o GeoGebra, delas vocês encontrarão questões na E. Então é uma dica que eu dou, levem a sério essas aulas, prestem muita atenção nas translações que acontecem com o gráfico da função, toda a variação gráfica, tanto da função modular, quanto da função exponencial, quanto da função logarítmica. Isso nós exploramos muito na E. Porque quando tu entende o gráfico da função, tu entende todo o comportamento em relação aos parâmetros que podem variar dentro de cada uma dessas funções. Eu gostaria de todo o coração, amados, que vocês se ligassem mesmo nas explicações. Não só para é para vida, né? Qualquer concurso que vocês façam, a chance de explorar uma dessas funções graficamente existe. Então o conhecimento ele é teu, ninguém te tira, né? Tudo que tu entender, tudo que tu compreender é conhecimento e é teu e ninguém vai tirar isso, né? Vale a pena prestar atenção nos detalhes que serão explicados. Nós colocamos uma boa parte da explorando o conhecimento das variações no gráfico dessas três funções, função modular, exponencial e logarítmica, porque nós acreditamos que é uma parte importante, relevante do conteúdo. Então, agora nós vamos nos deter especificamente na função logarítmica. É um grande privilégio que nós temos de podermos explorar uma função logarítmica. Eu começo aqui com a função básica log de x na base 2. Então, reforçando, nós já fizemos uma videoaula sobre isso, só que agora nós estamos aqui no chão do GeoGebra, né? Eu tenho aqui uma função crescente para a função log de x na base 2. Percebam que o gráfico está localizado exclusivamente no primeiro e no quarto quadrantes. Ela passa pelo ponto 1 e 0, porque log de 1 em qualquer base é 0. Quando x é 1, o resultado é 0, contém, portanto, o ponto 1 e 0. E aquilo que eu comentei sobre o gráfico nunca vai tocar no eixo Y. Ele, olhando assim, parece que aqui por aqui ele tocaria no eixo Y, né? Então vamos dar um zoom para a gente ver se realmente vai encostar ou não. Ó, onde parecia que encostaria, a gente vê que tem uma boa distância, né? E agora parece que aqui encosta, né? Então vamos dar mais um e a gente percebe que não encosta. Se andarmos mais para baixo, parece que está se aproximando de tal maneira que encostaria, né? Mas se a gente continuar dando zoom, nós vemos que não encosta. Então, amados, é uma função que vai se aproximando infinitamente do eixo
y, mas não chega a tocar no eixo y, né? Ela se aproxima, mas não chega a encostar no eixo y. Muito bem. Eu tenho aqui a possibilidade de fazer o parâmetro B variar. Quem seria o parâmetro B? Mas antes de falar no parâmetro B, vamos dar uma brincadinha com a base A. Aqui eu tenho a base 2. Notem que nós temos base 2. Base 2. Eu vou fazer a base aumentar. Estou aqui com a base 4. Aqui está a curva logarítmica. E assim nós estamos aumentando base 5, base 8, base 9, base 10. O que nós percebemos? Quanto maior a base, mais a curva ela se inclina em direção ao eixo X, né? E à medida que a base fica menor, ela vai ficando mais erguida, digamos assim, mais distanciada do eixo X. Quanto menor a base, estou aqui com base 1,5, 3 meios, né? Mesma coisa que 3 meios. Ela está bem mais distanciada em relação ao eixo X. Se eu colocar uma base 0,5, olha o que aconteceu com uma base menor do que 1. Ela decresce ao invés de crescer. Então, uma base menor do que 1, eu terei uma função decrescente. Também não chega a tocar no eixo y. Continua passando no ponto 1, 0, porque se o x é 1, o y, o resultado, o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. À medida que o x passa de 1, ela é crescente, mas quanto maior a base, mais ela se inclina em relação ao eixo x. Vamos deixar a base fixa no 2, ok? E vamos agora sim fazer o B variar. Quem seria o B? O B para nós, ele vai ser alguém somando dentro no logaritmando, somando no logaritmando. Esse cara aqui, ó, vai ser o B para nós. Se eu tenho um B igual a 0, vamos pôr 0, eu tenho essa curva para log de x na base 2. Percebe a diferença quando o meu B fica sendo 1? Se eu tenho mais 1, o que aconteceu com a nossa curva? Ela se deslocou uma unidade para a esquerda. Então, esse mais 1 faz com que a curva ela se arraste, ela translade uma unidade para a esquerda. Se nós compararmos com log de x na base 2, agora eu faço o b ser igual a 1, o b igual a 1, a curva veio uma unidade para a esquerda. Se no lugar do x eu coloco 0, 0, 0 mais 1, 1, logaritmo de 1, 0. Então, essa função acaba passando no ponto 0, 0. Se eu fizer o b chegar em 2, o b igual a 2, antes ela subia
por aqui, né? Agora ela translada 2 unidades para a esquerda. Quando a gente vê mais 2, nós pensamos que ela vai deslocar 2 unidades para a direita, no sentido positivo, mas é o contrário. Ela deslocou 2 unidades para a esquerda, uma translação horizontal de 2 unidades para a esquerda. Eu vou dizer uma coisa para você, gente, bem sincera, isso vai cair na AE. Essas translações horizontais para a direita, horizontal para a esquerda, vertical para cima, vertical para baixo, isso vai cair na E. Tanto para a função modular, quanto função exponencial, quanto para a função logarítmica. Olha que dica que eu tô te dando, hein? Te falo. Uma dica de ouro. Se eu fizer o B ser 3, o gráfico que antes cruzava neste ponto, agora ele deslocou 1, 2, 3 unidades para a esquerda. Se eu tiver um B negativo, B menos 1, o gráfico que antes passava aqui, agora transladou 1 unidade para a direita. Então, esse menos 1 faz com que translade 1 unidade para a direita, uma translação horizontal de 1 unidade para a direita. Um B menos 2, o gráfico que passava aqui, agora está passando ali. É como se eu empurrasse ele 2 unidades para a direita. Uma translação horizontal de 2 unidades para a direita. Se eu fizer o B menos 3, ele que cruzava aqui, agora ele deslocou 1, 2, 3 unidades para a direita. Então, esse menos 3 provoca esse deslocamento horizontal que se chama translação para a direita, uma translação horizontal. Vamos voltar no B0. Voltei à função log de x na base 2. Agora nós vamos fazer o C variar. Quem é o C? O C para nós vai ser alguém somando ou subtraindo fora do logaritmando. Então, ele está somando com todo logaritmo. Assim como na função exponencial, assim como na função modular, quando nós temos um parâmetro C aqui fora variando, ele provoca um deslocamento vertical. Como assim? Vamos comparar quando nós tínhamos o C0. O C0, logaritmo de 1 em qualquer base é 0. Se eu fizer log de 2, se no lugar do x eu colocar 2, log de 2 na base 2 é 1. Por isso que eu tenho ponto 2 e 1. Este ponto aqui, ó, o x é 2 e o y é 1, porque log de 2 na base 2 é 1. Percebe? Quando eu tenho 4, log de 4 na base 2 é 2. Então, eu tenho ponto 4 e 2, este ponto aqui. Ok? Então, se o meu x é 2, o resultado é 1. Se o meu x é 4, o resultado é 2. Agora, vamos fazer o C ser 1. Se eu tiver o C1, logaritmo de 1 é 0. Só que agora eu tenho que somar no resultado 0 mais 1. Então, eu vou ter o ponto. Quando x é 1, o resultado é 1.
Log de 1 é 0, mais 1, 1. Quando x é 1, dá 1. Antes, quando x era 1, dava 0. Eu subi 1 no meu resultado. Se o x é 2, log de 2 na base 2 é 1, mais 1 é 2. Então, quando x é 2, o resultado é 2. Antes, quando x era 2, o resultado era 1. Se o x for 4, log de 4 na base 2, 2, mais 1, 3. Então, 4 e 3. Antes, quando o x era 4, dava 2. Agora o x4 dá 3. Percebam que o resultado está aumentando 1 sempre. O que significa? Que o gráfico está subindo uma unidade, ok? Está se deslocando uma unidade para cima, está transladando uma unidade para cima, uma translação vertical de uma unidade para cima. Esse 1, o C igual a 1, provocou esse deslocamento de uma unidade para cima. Se eu fizer um C igual a 2, C igual a 2, todos os meus resultados eu tenho que somar 2. Então, aquilo que antes dava 0, agora dá 2. O que antes dava 1, agora dá 3. O que antes dava 2, agora dá 4. O que antes dava 3, agora dá 5. E assim por diante. Tá, amados? Então, esse mais 2 faz com que todos os meus resultados deem literalmente 2 a mais. Isso provoca uma translação de 2 unidades para cima. Da mesma forma, se eu fizer um C menos 1, o gráfico vai deslocar agora uma unidade para baixo. Deixa eu levantar aqui para enxergar melhor. Se eu colocar um C menos 2, C menos 2, o gráfico está descendo. Um C menos 3, ele está descendo cada vez mais. Então, C negativo, eu terei uma translação para baixo. E um C positivo, eu terei uma translação para cima. E se eu fizer ao mesmo tempo o B e o C variarem, aí aquela história de que o gráfico fica exclusivamente no primeiro e no quarto quadrantes cai totalmente por terra. Só em fazer o B variar, essa teoria já cai por terra. Eu quero deixar bem claro, gente, uma coisa que é extremamente importante. Vamos zerar o C e zerar o B, tá? Zerei o C e zerei o B. O gráfico está totalmente localizado no primeiro e quarto quadrantes, ok? Para funções simples do tipo log de x numa base A. Qualquer que seja a base, o gráfico está localizado no primeiro e quarto quadrantes quando ela é simples, log de x em qualquer base. No momento que o B varia, olha o que acontece, o gráfico invadiu o segundo e invadiu o terceiro quadrantes. Então, essa teoria cai por terra, não está mais só no primeiro e no quarto quadrantes. Quando entra em cena um B. O C, ele provoca translações verticais. Eu posso
ter um gráfico pegando, por exemplo, o primeiro, o segundo, desculpa, o primeiro, o segundo e o terceiro quadrantes. Eu posso ter um gráfico pegando o terceiro, o quarto e o primeiro quadrantes. N variações. Eu posso ter o gráfico só no primeiro e no quarto quadrantes, e assim por diante. À medida que o C varia, à medida que o B varia, o gráfico invade outros quadrantes além do primeiro e do quarto quadrantes. Tá, queridos? Eu vou colocar também uma atividade assim para que vocês possam manipular os parâmetros B, C, A e vocês entenderem melhor, enxergarem com seus próprios olhinhos, né? Todas essas variações que o gráfico de uma função logarítmica pode sofrer. Nós fizemos o parâmetro A variando a partir de 0,5, lembrando que a base é sempre positiva, a base da função logarítmica, assim como da função exponencial, nunca será negativa. O C nós também fizemos variar, só que de menos 5 até 5, e o B está variando de menos 5 também a 5. Limitamos dessa maneira porque já dá para perceber muitas alterações no gráfico à medida que os parâmetros vão variando. Não tem como esquecer algo que a gente enxergou, né? É muito gratificante entender, isso é muito valioso, tá, amados? Eu salientei muito que isso vai cair na E, mas não é só pela E que a gente está estudando, né? Como eu já falei, a gente está estudando para a vida, né? Para ter conhecimento, para ter bagagem. Porque quem sabe isso tem um plus a mais, com certeza absoluta, né? Quem sabe isso tem um diferencial, porque muitos não sabem, ou porque não estudam, ou porque não têm acesso a esse conhecimento. E que bom que vocês têm, vocês são privilegiados, são abençoados de poderem ter esse estudo, né, tão aprofundado, tão possível de se tocar, né? Isso é muito gratificante para mim também, que compartilho com vocês isso, tá, queridos? Espero que vocês façam bom uso desse material. Grande beijo, fiquem com Deus!